Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Aristóteles e a categoria da substância. Assunto este sobre o qual Aristóteles trata no livro 5 ou no capítulo 5 de uma obra intitulada Categorias. Para estudarmos esse tema, vamos utilizar aqui a tradução deste livro 5 das categorias, ou deste capítulo 5 das categorias, no qual Aristóteles trata da substância. Vamos utilizar aqui a tradução realizada pelo professor Irineu Bicudo, que foi publicada em 2004 na revista Hypnos. Trata-se de um trabalho bastante interessante, porque, além da tradução do texto do capítulo ou livro 5 das categorias, trata-se de um texto bilíngue. Temos a tradução para o português e, juntamente, o texto em grego, e o trabalho acompanha uma introdução e também comentários. Então, esse trabalho aqui realizado pelo professor Irineu Bicudo é bastante interessante e vamos utilizá-lo, então, para buscarmos compreender qual seja o entendimento de Aristóteles a respeito da substância. Então, o texto começa com uma introdução, e já de início o tradutor apresenta a divisão das ciências para Aristóteles, né, as ciências teoréticas, práticas e produtivas, e em seguida vai situando o lugar da lógica a relação da lógica com as demais ciências, não é? Então, logo no começo, o que nós temos é isso, né? A divisão das ciências e a relação da lógica com elas. Na página seguinte, o tradutor apresenta quais seriam efetivamente estas obras lógicas de Aristóteles, que serão reunidas num volume intitulado genericamente de Organon. Então, estas obras são basicamente 6. As obras lógicas de Aristóteles são, portanto, as categorias, cujo livro 5, ou capítulo 5, nós vamos falar aqui hoje, né, sobre a substância. Então, a primeira obra lógica de Aristóteles é as categorias, depois o sobre a interpretação, depois os analíticos anteriores e os analíticos posteriores, os tópicos e as refutações sofísticas. Estas 6 obras constituem o órgão, que é o conjunto das obras lógicas de Aristóteles. Depois, em seguida, ainda na página 2, o professor Irineu coloca que as categorias são uma obra, ele diz assim, as categorias são uma obra polêmica a toda prova, e vai discutindo aqui 2 destas questões polêmicas relacionadas às categorias. Essa discussão se estende da página 2 até quase o fim da página 4, onde, então, mais no fim da página 4, o professor Irineu coloca que as categorias compõem-se de 15 capítulos. Né? São 15 capítulos ou 15 livros que constituem esta obra intitulada Categorias. E aí ele vai apresentando um resumo, capítulo por capítulo, do primeiro ao 15º, e nós poderíamos, assim, de forma ainda mais resumida, dizermos assim que a estrutura geral da obra é a seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 3, Aristóteles está tratando de algumas questões preliminares, vamos dizer assim, de modo bastante sintético. No capítulo 4, é onde Aristóteles apresenta quais sejam as categorias. Depois, no capítulo 5, ou livro 5, que é aquele sobre o qual nós trataremos aqui, e é aquele que está traduzido neste artigo, a substância, não é? O capítulo 5, o livro 5, que trata sobre a substância. Depois, do capítulo 6 ao 9, o Aristóteles
discorre sobre as demais categorias, as outras 9 categorias, porque são 10 ao todo, e do capítulo 10 ao capítulo 15, digamos assim, que Aristóteles discute algumas questões complementares. Então, aqui nesse momento, eu gostaria de destacar um pouco o capítulo 4 das categorias, que é onde Aristóteles apresenta as 10 categorias, que são, basicamente, a primeira delas é a substância, que Aristóteles vai tratar em seguida no capítulo 5, e as demais 9 substâncias, que são a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, o tempo, a posição, a posse ou ter, a ação, ou seja, o agir, o fazer, a afecção, que às vezes também é traduzida como paixão ou o sofrer. Então, estas são as 10 categorias. A primeira delas é a substância, e as demais são chamadas de acidentes, porque as demais categorias, as outras 9 categorias, quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, etc., elas ocorrem na substância. Então, a palavra substância, substare, é aquilo que está embaixo, digamos assim, aquilo que subestá, porque justamente as demais categorias, ou melhor, as demais categorias, os acidentes, eles ocorrem na substância. Então, é como se a substância subestivesse, é como se a substância estivesse embaixo, a substância subestá, enquanto que os acidentes sobreestão. Então, os acidentes ocorrem na substância. Então, uma substância determinada possui uma qualidade, possui uma quantidade, uma relação, um lugar, um tempo, uma posição, etc, etc. Né? Então, subestar, e a substância, ela subestá, e os acidentes sobreestão. Os acidentes ocorrem na substância. Então, assim, dizendo isso de maneira bastante simples e bastante resumida, não é? No capítulo 4, voltando aqui, no capítulo 4 das categorias, é onde Aristóteles apresenta o elenco de todas as 10 categorias, e aí, então, no capítulo seguinte, ou livro seguinte, né, o quinto, que está traduzido aqui, Aristóteles trata especificamente da substância, e aí depois do 6 ao 9, do capítulo 6 ao 9, Aristóteles vai tratando das demais categorias, que são os acidentes, certo? Então, isso aqui basicamente é o que está na introdução, escrita pelo professor Irineu Bicudo. E aí, na página 7 do texto, começa propriamente a tradução do grego para o português, do livro 5, ou do capítulo 5. Às vezes aparece a expressão livro 5, às vezes aparece a expressão capítulo 5. Então, livro ou capítulo se refere a esta quinta parte, digamos assim, das categorias, onde Aristóteles está tratando da substância. O termo grego para substância é ousia. Ousia está relacionada ao verbo ser, em grego. Então, ousia tem a ver com o ser, tem a ver com o ente, não é? A palavra ousia, ela está atrelada, digamos assim, ao ser enquanto ser, a esta realidade última, constitutiva da natureza, digamos assim, constitutiva, que explica a razão de ser da realidade. Então, ousia é o termo grego, repito, este substantivo ousia está relacionado ao verbo ser, portanto, o termo ousia carrega esta ideia do ser, do ente, não é? De uma realidade ontológica, digamos assim, né? A palavra ousia, etimologicamente, tem esse sentido. Então, ela foi traduzida para o português, através do latim, como substância, e consagrado, digamos assim, no uso da língua portuguesa, o termo substância para traduzir o termo grego ousia. Mas ele está relacionado ao ser,
está relacionado ao ente, não é? Pois bem, então vamos ao texto. Como que está organizado? Essa numeração em negrito que aparece refere-se à paginação da edição crítica do texto de Aristóteles em grego, não é? Então, depois, nós temos, primeiramente, o texto traduzido para o português, em seguida, o texto em grego, e depois, em itálico, os comentários do tradutor. Sempre assim, o texto em português, o texto em grego, comentários. Texto em português, texto em grego e comentários. Sempre nessa estrutura. Então, o texto começa assim. A dita mais propriamente e também primeiramente e precisamente substância é a que nem é dita de algum sujeito, nem está em um sujeito. Por exemplo, um certo homem ou um certo animal. Eu vou repetir. A dita mais propriamente e também primeiramente e precisamente substância é a que nem é dita de algum sujeito, nem está em um sujeito. Por exemplo, um certo homem ou um certo animal. E aí o tradutor comenta: a definição dada de substância, propriamente dita, põe como tais os indivíduos apenas, isto é, as coisas indivisíveis e unas em número. Isso daqui trata-se daquilo que se chama a substância primeira. Então, a substância para Aristóteles se subdivide em substância primeira e substância segunda. Então, nós temos 10 categorias, repito. A primeira categoria é a substância, as outras 9, quantidade, qualidade, etc., são chamadas de acidentes ou predicamentos, às vezes também. E a primeira das categorias, que é a substância, se subdivide em substância primeira e substância segunda. A substância primeira é aquela que é dita mais propriamente, primeiramente, precisamente. Então, precisamente, propriamente, primeiramente, o que é a substância? Aquela que não é dita de nenhum sujeito, nem está em nenhum sujeito. Por exemplo, um certo homem e um certo animal. Então, a substância primeira, ela não é dita de nenhum sujeito e nem está em um sujeito. Ela é o sujeito. A substância primeira nada mais é do que os seres particulares, os seres individuais, os seres singulares, os sujeitos, portanto. Então, não se pode dizer que a substância primeira não pode ser dita de um sujeito, nem está em um sujeito, porque ela é o sujeito. Por exemplo, um certo homem e um certo animal. Um certo homem, Pedro, Paulo, um certo homem aqui no sentido de ser humano, né? Um certo homem, Pedro, Paulo, Maria, Lourdes, Fátima, um ser humano, um homem ou uma mulher, trata-se de um ser particular, um ser individual, um ser singular, um sujeito. Ou um animal, um cachorro chamado Rex, por exemplo, uma determinada vaca, um determinado cavalo, um determinado gato. Então, veja bem, a substância primeira para Aristóteles, aquela que propriamente, aquela que precisamente é a substância, são os seres particulares, individuais, singulares, os sujeitos. Por isso, está dizendo aqui que a substância primeira é aquela, não se pode dizer que ela não é aquela que é dita de algum sujeito, nem que esteja em um sujeito, porque ela é o sujeito, tá? Isto é a substância primeira. Em poucas palavras, os particulares, os individuais, os singulares, os sujeitos. Isto é a substância primeira. E aí, mais no meio da página 7, Aristóteles vai falar das substâncias segundas. Se há substância primeira, há uma substância segunda. E substâncias segundas são ditas essas espécies às quais as ditas primeiramente substâncias pertencem, e também os gêneros das espécies. Por exemplo, um certo homem pertence a uma espécie,
o homem, enquanto que um gênero da espécie é o animal. E aí o comentador coloca: a passagem reduz-se simplesmente à definição de substância segunda. As espécies às quais pertencem as substâncias primeiras e os gêneros dessas espécies. O que é a substância segunda para Aristóteles, portanto? Os universais, os gêneros e as espécies. Se a substância primeira são os particulares, os individuais, os indivíduos, melhor dizendo, os singulares, os sujeitos, se isto é a substância primeira, a substância segunda são os universais, os gêneros e as espécies. No caso do exemplo aqui, o gênero animal e a espécie humana. Então, a substância primeira é aquela que não é dita de nenhum sujeito, nem está em um sujeito, porque ela é efetivamente sujeito. Ela é efetivamente aquele ente, aquele ser particular. Enquanto que a substância segunda trata-se dos gêneros e das espécies às quais pertencem as substâncias primeiras. Então, no caso de um certo ser humano, homem ou mulher, Pedro, Paulo, Maria, Fátima, Lourdes, enfim, este ser humano, estes seres humanos individuais, estes sujeitos, eles pertencem ao gênero animal. O gênero animal é uma substância segunda, é universal. E pertencem também à espécie humana, que é um outro universal. Os universais são gêneros e espécies. Então, determinados seres humanos, identificados por nomes próprios, eles pertencem a determinados gêneros, a determinadas espécies, ou a determinado gênero, né, o animal, a determinada espécie, a espécie humana, e nesse sentido, os gêneros e as espécies são os universais, e estes sim podem ser ditos dos sujeitos. Por quê? O sujeito recebe como predicado um determinado universal. O sujeito recebe como predicado um gênero, o sujeito recebe como predicado uma espécie. Pedro é um animal, gênero, Pedro é um homem, espécie. Né? Então, nós temos aí dois predicados, um referente ao gênero, o outro referente à espécie, ambos sendo atribuídos a Pedro. Então, se pode dizer que as substâncias segundas, enquanto gêneros e espécies, isto é, enquanto universais, elas podem ser ditas dos singulares, dos particulares. E aí, aquela definição bem geral dos universais, aquilo que pode ser dito de uma multiplicidade de seres individuais. Então, aqui, essa primeira distinção aqui precisa ficar bem clara. Né? A substância, para Aristóteles, se subdivide em duas. A substância primeira, que são os próprios seres individuais, singulares, os particulares, os sujeitos, e, por outro lado, a substância segunda, e estas são os universais. Tá? Essa primeira distinção aqui. Um detalhe importante aqui, que essas substâncias, antes ainda aqui, na página 8, na página seguinte, Aristóteles conclui: segundas, portanto, são ditas essas substâncias, por exemplo, tanto o homem quanto o animal. Então, um detalhe importante aqui, já fica bem claro aqui, em momento algum, Aristóteles sugere que estes universais, gêneros e espécies, eles existam enquanto formas metafísicas, enquanto ideias metafísicas. Aqui, nessa obra, Aristóteles não está refutando diretamente a doutrina das ideias de Platão, como ele faz em outras obras, onde Aristóteles, há obras em que Aristóteles critica, refuta de forma bastante direta
o dualismo ontológico de Platão, segundo o qual haja um mundo metafísico, um mundo de ideias, um mundo de formas que é inteligível, e este se oponha ao mundo físico, sensível, apreensível, que pode ser apreendido pelos 5 sentidos. Nessa obra aqui, Aristóteles não está criticando, refutando diretamente essa teoria de Platão, mas a definição do que seja os universais, ou melhor dizendo, a definição de segunda substância ou de substância segunda, que são os universais, que são os gêneros e que são as espécies, já deixa entrever, né, já nos permite perceber que Aristóteles não está considerando que essa existência dos universais, né, dos gêneros e das espécies, seja uma realidade metafísica transcendente, como pretendia Platão, né? Isso já dá para a gente inferir daqui. Mas um outro ponto que nós poderíamos levantar aqui bom, parece que dá para perceber que esses universais não sejam para Aristóteles uma realidade metafísica, que existam num mundo ontologicamente separado, digamos assim, como pretendia Platão. Embora nós possamos, de alguma forma, entrever, perceber isso daqui, o que parece que fica ainda por responder é exatamente o que sejam esses universais, ou, em outras palavras, de que modo eles existam, se é que eles existem. Então, veja bem, lá a partir da página 11, ali nós temos assim, Aristóteles diz assim: e as outras coisas todas ou são ditas de sujeito, as substâncias primeiras, ou estão nelas, sujeitos. E mais no final do parágrafo, Aristóteles diz assim: todas as outras coisas ou são ditas de sujeito, as substâncias primeiras, ou estão nelas, sujeitos. O que seriam estas outras coisas todas, ou todas as outras coisas a que Aristóteles se refere aqui? Seriam, basicamente, as substâncias segundas, né, os universais, gêneros e espécies, e as demais categorias, né, os acidentes, a quantidade, a qualidade, etc, etc. Então, em outras palavras, o que Aristóteles está dizendo aqui? E as outras coisas todas, as substâncias segundas e as demais categorias, ou são ditas de sujeito, né, são ditas dos sujeitos, que são as substâncias primeiras, ou estão nelas, nas substâncias primeiras, que são os sujeitos. Então, vejam bem aqui, ó, e ele repete no final do parágrafo: todas as coisas, todas as coisas, todas as outras coisas, ou são ditas de sujeito, as substâncias primeiras, ou estão nelas, sujeitos, né? As substâncias primeiras, que são sujeitos. Então, veja bem, ou, é uma disjunção. São duas possibilidades. As substâncias segundas, os universais, gêneros e as espécies, e as demais 9 categorias, ou elas são ditas dos sujeitos, ou elas estão nos sujeitos. Repito, as substâncias segundas, universais, gêneros e espécies, e as demais categorias, ou elas são ditas dos sujeitos, ou elas estão nos sujeitos. São duas possibilidades. Um pouquinho mais para frente, na página 12, Aristóteles repete a mesma coisa. Aristóteles, assim, ali no meio da página 12. Não existindo as substâncias primeiras, é impossível existir alguma das outras coisas, pois todas as outras coisas, e aqui vocês já sabem, né? Até o tradutor diz aqui na página 11, não é? Todas as outras coisas, isto é, tudo o que não seja a substância primeira. Então, as outras coisas é tudo o que não é a substância primeira. Portanto, as substâncias segundas, gêneros, espécies, universais e os demais
as demais categorias, os acidentes. Então, não existindo as substâncias primeiras, é impossível existir alguma das outras coisas, pois todas as outras coisas, ou, mesma coisa que Aristóteles disse antes, são ditas dessas, todas as outras coisas, ou são ditas dessas, né, das substâncias primeiras, que são os sujeitos, ou estão nelas. Nelas quem? Nas substâncias primeiras, que são os sujeitos. As substâncias segundas, então tudo que não é substância primeira, as substâncias segundas e os demais acidentes. Ou elas são ditas das substâncias primeiras, sujeitos, ou estão nas substâncias primeiras, sujeitos. Pelo que, não existindo as substâncias primeiras, é impossível existir algumas das outras. E na página seguinte, página 13, no último parágrafo, Aristóteles repete a mesma coisa. As substâncias primeiras, pelos serem sujeitos para as outras coisas todas, as substâncias primeiras, já entendemos isso, eu acredito, né? As substâncias primeiras são os sujeitos para as outras coisas todas. Então, para tudo aquilo que não é substância primeira, a substância primeira é sujeito. Então, o sujeito ao qual se atribui os universais, gêneros e espécies, são as substâncias primeiras e os demais acidentes. Então, as substâncias primeiras, as substâncias primeiras, pelos serem sujeitos para as outras coisas todas, e todas as outras coisas serem predicadas dessas ou estarem nessas. Por isso, são ditas precisamente substâncias. Então, a mesma ideia de que estas outras coisas, ou elas são predicados dos sujeitos, das substâncias primeiras, ou então elas estão nas substâncias primeiras, que são os sujeitos. Então, perceba o que está em questão aqui. O que está em questão aqui? Dizer que as substâncias segundas, né, e os demais acidentes, que eles apenas são ditos dos sujeitos, é, de alguma forma, reduzi-los a simples predicados lógico-linguísticos. Isto é, esvaziar deles todo e qualquer estatuto ontológico. Dizer que os gêneros e as espécies apenas são ditos dos sujeitos é entender que eles são apenas nomes, conceitos, classificações lógicas, terminologias linguísticas que podem ser atribuídas, que são usadas para classificar os sujeitos individuais. Então, isto aqui é o que vai desembocar posteriormente em uma teoria nominalista, ou conceitualista, ou terminista. Teorias segundo as quais os universais não existem ontologicamente, mas existem apenas do ponto de vista epistemológico, lógico e linguístico. Por outro lado, dizer que os universais, as substâncias segundas, os gêneros e as espécies, que eles existem, ou melhor, que eles estão nas substâncias primeiras, esse estar em tem uma carga ontológica. Significa dizer que os gêneros e as espécies, que os universais, portanto, que eles existem ontologicamente, que eles são uma realidade. Portanto, aí nós temos uma teoria realista. Vai desembocar depois nas teorias realistas. Então, veja bem, são 3 citações aqui, 3 trechos do livro 5, ou do capítulo 5 das categorias, aonde Aristóteles aponta isso, sinaliza, coloca a questão de modo disjuntivo. Ou, repito, os universais são ditos dos sujeitos, e nesse caso eles seriam predicados lógico-linguísticos, seriam nomes, seriam termos, seriam conceitos,
ou, por outro lado, eles estão ontologicamente nos sujeitos. Então, há outras passagens aqui dentro do livro 5, ou do capítulo 5 das categorias, que sugerem que esses universais existam de forma ontologicamente real. Há outras passagens aqui que parecem sugerir que os universais sejam apenas nomes, sejam apenas predicados, portanto, e isso está relacionado ao que o professor Irineu menciona aqui nas páginas 2, 3 e 4, referente a estas polêmicas concernentes à interpretação das categorias. Então, essa daqui é, por exemplo, uma polêmica referente à interpretação das categorias. Afinal de contas, estas substâncias segundas, especialmente as substâncias segundas, né, os gêneros das espécies, qual é a natureza delas, digamos assim? Elas possuem uma natureza meramente predicamental, digamos assim, epistemológico, lógico, linguística, ou elas possuem uma natureza ontológica? Então, e isto depois será formulado através de 3 questões na Isagogué de Porfírio, que é uma introdução às categorias de Aristóteles, que é a obra que propriamente vai inaugurar o problema dos universais. Então, é na Isagogué de Porfírio, uma introdução às categorias de Aristóteles, que Porfírio vai formular este dilema, digamos assim, este problema. Afinal de contas, esses universais, os gêneros e as espécies, eles têm uma existência ontologicamente real ou não? São nomes, são conceitos, existem apenas mentalmente. E nisto consiste, assim, de modo muito simples, o cerne do problema dos universais. Então, não vamos tentar encontrar nesse momento aqui uma solução aristotélica para o problema, porque, como eu disse, dentro do livro 5 das categorias, há passagens que sugerem um Aristóteles mais realista, e, de fato, essa é a interpretação meio que convencional, né? A interpretação canônica, digamos assim, de Aristóteles, que há um realismo em Aristóteles, mas, por outro lado, há elementos aqui que podem sugerir que Aristóteles seja um nominalista. Então, o texto de Aristóteles tem essas ambiguidades, digamos assim, que permitem uma e outra interpretação, mas a mais canônica é que, de fato, Aristóteles teria sido um realista. Mas o ponto principal é este, né? O que são os universais para Aristóteles? São estas substâncias segundas, os gêneros e as espécies, mas fica em aberto a questão de saber se esses gêneros e espécies, que são os universais, que são as substâncias segundas, se são apenas predicados lógico-linguísticos ou se são entidades ontologicamente reais. Então, na próxima aula, vamos já olhar a Isagogué de Porfírio, que é a introdução às categorias de Aristóteles, e ver como que Porfírio formula efetivamente o problema, como que Porfírio sistematiza esta aporia, dando origem ao problema dos universais, que será discutido ao longo de toda a Idade Média. Até breve.